Seja bem-vindo ao CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. E hoje, um assunto que você vai adorar. Dicas práticas sobre venda de serviços B2B, empresa para empresa, com um cara que já fez milhares de vendas. Para quem não me conhece, sou Igor Furniel. Sou Dani Albuquerque. Eu sou Rodrigo Furniel. Muito bem, bora lá abrir a caixa de Pandora. Rodrigo vai se apresentar aqui, diretor comercial da Templo, meu irmão, responsável pelos últimos 13 anos de vendas das consultorias, dos serviços da Templo. E nessa jornada aprendeu muita coisa que ele vai compartilhar com vocês aqui. Então, não deixe de ouvir até o final. Antes de continuar, vou pedir para você, clica, compartilha, clica, curte e deixa seu comentário. Nós adoramos ver os comentários e interagir com os comentários. E um último pedido, ou mais um pedido, daqui a pouco eu peço outra coisa. Não deixe de mandar esse episódio para o teu amigo empresário que precisa vender mais serviços e está com dificuldade, tá? Como a gente diz aqui na empresa, caranguejando, andando de lado, cheio de dificuldade para vender, manda e ele vai te agradecer, porque eu tenho certeza que as dicas que o Rodrigo vai trazer aqui vão enriquecer muito essa jornada de pessoas, de empresas que vendem serviços. Muito bom. Conta Bora pra gente, lá, né? Rodrigo. Vamos lá, então deixa eu me apresentar melhor, né? Rodrigo Furniel. Já estou há 20 anos na Templum e há 13 anos liderando o time comercial e vendedor com muito orgulho, né? E por que eu fui para vendas, né? Essa história é muito legal, eu sempre conto e sempre que eu tenho oportunidade falo de uma fórmula maravilhosa que é a fórmula do sucesso. Tá contando bem brevemente essa história. Então o Igor, né, teve a ideia lá, já existia Templo, a gente, né, implementava já as normas ISO, ele teve a brilhante ideia, ele fala que teve um sonho, né, onde ele descreveu todo o projeto, né, da primeira plataforma de consultoria digital do Brasil. Isso, a primeira ideia lá em 2008, né, se eu não me engano. Aí contratamos uma software house aqui de Campinas que desenvolveu toda a plataforma, né, nessa software house. Beleza, dia 2 de fevereiro de 2010, o Igor lança a plataforma, ele mais duas pessoas ali, não tinha time comercial, muito ali, né, fazendo realmente ali um MVP, né, para realmente testar, validar a ideia. Então, 2010, ele com essas duas pessoas, diz ele, né, que vendeu lá uns 20, 30. Não, vendi 48 Não tem provas, não tem nada. A prova é ele. Aí, beleza. Então, em 2010, ele faz esse MVP. Cara, vendemos aqui os 20, 30 contratos. 48 contratos. E, cara, precisamos de um time comercial. Aí, contratamos um... Eu estava em outro projeto. Aí, a gente contratou um gerente comercial e os dois famosos vendedores. Guilherme Kielander, que hoje é diretor do Evoluto, tá com a gente até hoje, e o João. Famoso ali, Guilherme e João e esse gerente. Cara, 2, 3 meses, os caras, cara, até os meninos indo bem, olha, o gerente não tá indo bem, vamos desligar. E o Igor vira pra mim e falou, cara, eu acredito que você tenha o perfil, né, cara, você é influenciador, eu acredito que você tenha ali as habilidades e tal, pra tocar o time. Eu analista de sistemas, pra quem não sabe, é analista de sistemas. Só que, porém, a gente tem, né, até então... sempre carrego isso comigo, desde os meus 18 anos, pelo nosso pai que passou a fórmula do sucesso. Cara, você quer ter sucesso, você precisa de conhecimento, mais habilidade, elevado à motivação. Eu tinha essa fórmula comigo e vamos para as cabeças. Então, sempre busquei muito conhecimento desde o dia zero, né? Então, eu me lembro até hoje, acho que nem tem mais, né? Era Saraiva, acho que a Saraiva não existe mais. Fui lá na Saraiva, livro de vendas. Organizar pelo mais vendido era a Bíblia de Vendas. Jeffrey Gitomer. Cara, animal. Vale a pena até hoje. Né? Animal. Vai. Tá lá. Comi com farinha aquilo ali. E bem lá no início, tive a sorte, né, a bênção de encontrar gurus de vendas na época, né? Sem ser do lado pejorativo, gurus mesmo, que me trouxe muito conhecimento, como o Ricardo Jordão, Candeloro, cara, todos... Raul Candeloro, todos os cursos desses caras. Então era o quê? Buscar conhecimento incansavelmente, porque eu não tinha conhecimento, né? Habilidade, cara, tem que ir pra rua, né? Nunca fui um gestor de escritório. Cara, marcas
marca aí as reuniões, vamos pra cima, vamos pras cabeças, junto com os caras. Vamos aprender isso daqui. Porque na época, não é como hoje, que você tem tanto conhecimento de venda complexa. Tinha isso. Não tinha conteúdo Isso que eu tô organizado. Não. Tinha Já a aprendeu- literatura lá do Raul Candeloro, que era uma referência. O Guito, o Jordão já dessa época. Então, ia pra São Paulo, assim, muito treinamento, buscando muito conhecimento e construindo a máquina de vendas. E a nossa empresa é uma empresa que, né, implementa processos. Então, sempre assim, pensando muito no processo, em tecnologia. Pô, eu tô falando de 2011 aqui. CRM, qual que é o CRM que tinha? A gente criou A um. gente criou o nosso. Eu já tinha o Sales. Salesforce tinha, que era caro. Eu fui inviável. testar aquilo. Falei, meu Deus do céu. O negócio pra Painel do indústria. Boeing. Pela madrugada. Aí comecei com planilha Excel. Eu sou analista de sistemas, a gente tinha o SharePoint. Eu desenvolvi o primeiro CRM no SharePoint. Por que isso? Porque a gente já estava ali começando a gerar lead, eu já estava com 3, 4 vendedores, na planilha Excel não vai. E é muito diferente de hoje. Não existia nuvem. Era tudo na sua máquina. Então tinha lá o SharePoint que eu fiz o primeiro. Você falar com o Toré, eu vou mandar esse episódio pro Toré. O Toré tem acesso até hoje ao SharePoint. Ô, Toré, 2011. Ô, Toré, pega aquele lead ontem, tá aqui. Mas eu acho que tem um ponto que é interessante nessa história, porque junto com você assumindo esse processo e aprendendo esse processo novo, também tinha o início do processo de inbound, que também era mato. Ninguém fazia inbound na época, Total. né? Assim, Eu acho então, que era aprender as duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Eu acho que a gente pode puxar daí, e esse episódio servir como dica prática para quem tá ouvindo, assim, pô, tô com um problema aqui, quero vender mais, serviços, então a gente tá sendo bem nichado, né? Para transferir todo o conhecimento que o Rodrigo acumulou. Venda de serviço B2B. Boa. Então, o que você trouxe agora, né, o que é o inbound, essa palavra para quem nunca usou? Eu tenho uma definição, que às vezes ela é controversa, mas eu vou falar para você. Se procurar aí no Google, você vai achar assim, inbound e outbound. Inbound é um imã, outbound é um megafone. Todo mundo que chega à tua empresa através de uma busca, ou seja, procurando algo, é um inbound. Toda vez que você impacta, toda vez que você exibe algo para alguém que não estava procurando aquilo, outbound. Exemplo, outdoor, rádio, televisão, jornal, propaganda no Facebook, propaganda no Instagram. Isso aí a pessoa não está esperando, procurando aquilo, mas ela foi impactada outbound. E se a gente puxar daí, né, Rodrigo, porque o desafio de uma empresa primeiro, antes de vender, é ter para quem vender. Atrair. Né? Então, qual que é essa conexão que existe entre a atração do cliente, marketing e vendas? Na verdade, assim, marketing e vendas é uma coisa só, né? Vendas não é nada sem marketing, marketing não é nada sem vendas. E eu tive a sorte de aprender isso muito cedo. O Jordão falava muito, os caras, não existe departamento de marketing e departamento de vendas. Vocês têm que estar tudo na mesma sala. Ele fala muito isso até hoje. Né? E é isso. Né, a gente sempre investiu muito, a gente sempre acreditou muito, né, em tráfego pago, em campanhas. O Igor, né, sempre fez muito. Lá no início a gente tivemos, né, grandes caras em marketing, por exemplo, o Bola, né? Então sempre trouxe muitos leads, né? Então a gente começou lá junto com resultados digitais. Então, né, há 13 anos atrás, que empresa de consultoria de implementação de ISO que colocava dinheiro no Google? Só tinha gente. Então gerava-se muitos leads. Então, assim, importantíssimo, né? Então, essa é uma primeira grande dica. Você que vende serviço, hoje, nós estamos falando de uma história para vocês que ela é a nossa história até hoje, mas que ela começou lá em 2010, e a fórmula é a mesma até hoje, com algumas melhorias, mas é a mesma até hoje. Você que vende serviço, sua primeira preocupação é conseguir trazer para o seu time de vendas, não importa se é um time de uma pessoa, ou se você já tem algumas pessoas, oportunidades. Então, isso é um método. Veja, existem diversos. Nós vamos compartilhar aqui a nossa experiência prática do Rodrigo. Então, trazer pessoas interessadas. Como se faz isso? Primeira coisa que você vai fazer é cobrir o flanco moderno, que é a pesquisa no Google. Tem duas formas. Comprando anúncio. Então, você vai lá, como que o meu cliente que tem a dor que eu atendo procuraria? Ele procuraria assim, simula. Se a tua empresa não aparece, problema.
vai lá e compra o anúncio, você passa a aparecer no mesmo dia. Segunda forma, produzindo conteúdo. Seja esse conteúdo em texto, seja esse conteúdo em vídeo. Porque o Google, como empresa, tem interesse de mostrar no resultado da pesquisa conteúdos relevantes sobre aquilo que está sendo buscado. Então, nós fizemos muito isso. Quando essas duas coisas, que eu estou simplificando muito aqui, dão certo, puxa, você vai ter gente vindo para uma página, para um site. Esse site tem uma ciência, que é uma ciência que se chama CRO. Como é que você trabalha para aumentar as chances de conversão? Puxa, o sujeito viu um anúncio, entrou na loja, entrou no site. Como que eu faço para que ele me dê o nome, e-mail, telefone, tamanho da empresa? Eu vou tomar cuidado para não entrar numa aula de marketing aqui, porque eu amo de paixão, para qualificar o cara. E aí você passa o bastão para vendas. Fala, vendedor, olha que legal, hoje tem 5 pessoas interessadas. Porque tem muita gente, isso a gente viveu muito na prática, que tem sucesso em marketing, e aí é legal você contar essa experiência, né? Vamos lá. Joga para ver. E se for para um vendedor ruim? Que processo precisa? Que ferramenta precisa? Basta só ter sucesso em marketing? Não basta. E aí, né, cara, é processo, né? É muito importante, e isso foi o divisor de águas na Templum também, né? Você ter processos muito bem definidos. E né, vamos pegar esse foco aqui da geração de leads inbound. Muito importante entender que uma geração de leads inbound, você tá com uma rede lá, né? Gosto muito de pesca, o Igor também. Então, comparando aí a pesca, é a pesca de rede. Você tá com a rede aberta lá e vai vir o cliente que você quer, e é muito importante, né? Definição do seu PCI, perfil do cliente ideal. Porque quando você vai para uma estratégia inbound de leads, tem um canto da sereia, né? Cara, eu vou atender todo mundo agora, olha que maravilha. Dificilmente uma empresa, a Apple não atende todo mundo. Então você tem o seu perfil do cliente ideal. E quanto mais você nichar, melhor, mais você vai criar autoridade. Então é isso. E eu gosto muito de contar os erros, né, nossos aqui. Então, assim, não, cara, a gente atende todo mundo. Não, cara, a gente não atende todo mundo. Sempre foi meio que uma briga com ele. Não, cara, a gente não atende todo mundo. Cara, chegou aqui um organismo, um órgão público, por exemplo, você deu lote sem falar, cara, posicionamento. A gente não atende órgão público, por exemplo. Mas teve uma... Teve que bater cabeça. Teve que bater, assim, durante um tempo, e isso que às vezes é importante, né? Porque a gente sempre se pautou na Templum com análise de dados, né? Então, sempre olhando tudo isso, porque se você não tinha aquela métrica que você falou, desde a planilha do SharePoint, depois todas as métricas que a gente tem, você não tinha como bater na mesa e falar, não, esse eu não vou atender. Perfeito. Exatamente. Então, assim, é processo. E hoje, se você... ChatGPT, se você for no Google, processo para atendimento, jornada de cliente inbound, você vai ter lá tudo bonitinho. Na época a gente não tinha. Então, a gente errou muito. Então, chegou um lead, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Entender se o seu perfil do seu cliente ideal, entender se esse lead ele é qualificado. Cara, esse lead ele é qualificado. Para vocês terem ideia, na Templum, a cada 100 leads que chegam, 50% não é qualificado, não passou por um critério de qualificação. Poxa, Rodrigo, o que você... Você que determina esses critérios. Nós que determinamos os critérios. O que é para uma empresa não é para outra. Porque para você ter performance, porque o que a gente precisa não é que o vendedor só trabalhe muito, ele tem que trabalhar muito e bem focado. Senão você chega no final da semana com o cara esgotado e você falou com leads que não vão gerar negócio. E dentro do seu funil, tem que gerar negócio, que é o que a empresa precisa. Então, Rodrigo, o que já aconteceu quando você não qualificava um lead? O que era um lead qualificado para Templum lá atrás, por exemplo? Sei lá, 10 anos atrás. 2011. Sei lá. Chefe, ele colocou no formulário aqui, preciso certificar a empresa. Ó, é qualificado. Cara, onde esse lead tá? Rio Preto. Essa história é verídica, tá? Vambora lá, vambora. E a gente em Campinas, né? Conta que Campinas, a sede em Campinas. Rio Preto dá umas 5 horas. 400 quilômetros. Sei lá, uns 300 pau de pedágio. Ó, ele falou que tem que estar lá 9 horas da manhã. Vambora, cara. Saímos daqui 4 horas, empolgado, preciso certificar. Aí entrou no site bonito. Ó os critérios de qualificação. Site bonito, falei com a secretária, o dono vai estar lá. Alguns critérios. A gente chega lá, cara, foi a reunião mais rápida, acho que, da história. Chega lá mais cara também, né? Chega lá o proprietário. Pô, beleza, vocês são da ISO? É da ISO.
Esse negócio... Aí você vai e explica. Na época, sei lá, 15 mil. Quê? Achei que isso aí custava R$400. Esse papel na parede, eu fui lá, achei bonitinho do meu cliente, do meu fornecedor. Achei que você pagava. Isso, dá licença, vai, vocês estão tomando meu tempo. Cara, aí a gente volta, um olhando pro outro. Então, assim, primeira dica, né? A qualificação. Você vai trocar o seu tempo, você vai investir o seu tempo num lead que é qualificado. Né? Na Templo, a gente utiliza uma técnica chamada Bunch. Ele precisa passar, então fica aí, como é que você fala aí nos comentários? Nas notas. Então a gente utiliza, que é um framework lá da IBM, ou Xerox, acho que é da IBM, que já é feito muito antes do digital, década de 80, se eu não me engano, eles faziam, eles já utilizavam, e cuidado com a internet. Se você tem um post, por exemplo, Bunch, tá em desuso, tá nada, a gente utiliza muito bem. Então a gente utiliza isso. E o que é o Bunch? E até antes de falar, fazer um disclaimer importante, porque nós somos uma empresa que vende serviço em alta escala. Sim. Foram milhares de vendas, não foram... E não é venda de produto de R$500, R$1.000, é venda de consultoria de 30, 40, 50, 60 mil reais, às vezes mais. Isso. Então, esse é o desafio. Porque escalar, vender muito, serviços complexos com ticket alto, poucos nesse país sabem fazer. Tem um monte de gente que vende infoprodutos sem demérito nenhum, incrível, tem gente milionária fazendo isso, vendendo produtos de R$1.000, R$1.500, que a decisão às vezes é muito no impulso. A gente está falando de produtos de consultoria, de transformação, serviço complexo com ticket alto. Então, bora voltar lá no Bunch. O Bunch, bem rapidamente, né? Então, a primeira coisa que o vendedor ele precisa ver ali, o pré-vendas, que está qualificando o lead, né? Budget. E esse cliente ele vai ter fit. Vai ter fit comercial. Porque, por exemplo, se esse cara vai para uma reunião, eu mando uma proposta, lá no meu CRM, a gente utiliza o Pipe Drive, ele é proibido dar um lote de budget, não tem orçamento. Como que você caminha com um lead que não tem grana? Você vai fazer todo o rolê com ele, você vai investir tempo do time para você dar um lost em proposta que ele não tem grana? Não tem sentido nenhum. Então, a primeira coisa, budget. Lá na Templo a gente verifica isso, por exemplo, com quantidade de funcionários. Que tá lá na página de aterrissagem, né? Na landing page, quando ele cadastra. E você vai validar aquilo ali. Autoridade. E aí, com o que eu tô falando? Eu quero vender aqui um serviço, um produto pra Dani. A Dani agora tá fazendo uma reforma lá, ela tá lá comprando alguma coisa pra casa dela. Dani, e aí, você... Quem que é seu sócio aqui nessa empreitada? Meu marido. Eu tenho que trazer o marido dela pra reunião. Porque vendas é fechar portas. Se eu não fecho essa porta, Dani, seu marido decide com você aqui na obra? Decide. Você não quer colocar ele? Não, fica tranquilo. Que eu piso aqui, eu tenho carta branca dele. Então eu não vou poder dar um lost de autoridade. Porque eu fechei essa porta. O que o vendedor não pode é isso. Chegar na reunião, mas meu marido não participou. Pô, cara, como que você caminhou com o lead sem você fechar essa porta da autoridade? Um outro exemplo. Chega um funcionário. Cara, esse assunto, agora eu vou tomar para Templo então. Esse assunto é um assunto que está na alta direção? Eu não vou poder dar um lote, o meu diretor não está sabendo. Então você trabalha a autoridade para ver como que você vai fazer os avanços dentro do seu processo. Bunch, aí você vem para o N, necessidade, que é aqui, né, cara, todos são importantes, mas a necessidade eu acredito que seja o principal do Bunch, que é a necessidade, cara. O que eu pergunto quando eu estou qualificando um lead? O que você digitou no Google? Por que você chegou aqui? Onde está doendo? O que você quer resolver com isso? Qual que é a necessidade? A necessidade precisa estar muito claro. Aí o que a gente utiliza, um outro framework que a gente utiliza para dar peso para o problema é o Spin Selling. A necessidade, Rodrigo, eu estava num churrasco e o meu cunhado falou que a ISO 9001 pode ser bom aqui para minha contabilidade. Cara, seu cunhado tá certo. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Porque eu não vou levar ele para a reunião se o peso do problema tá leve. Tem até lá no Spin Selling tem uma imagem maravilhosa que é uma balança. As empresas não vão fechar negócio se o peso do problema ele não é maior que o custo da solução. Né? Então, você tem que dar peso. Você tem que dar... Cara, eu não vivo sem isso.
O lead tem que pedir para você, cara, me mostra isso daí então. Então, necessidade, explora muito a necessidade e você dá peso com o Spin Selling, que é maravilhoso. Tem outros gurus também. Vamos falar do Spin já. Não, e esses dias o Spin está desatualizado, Pelo cara. amor de Deus. É muita gente querendo vender curso. É, uma dica para você que ouve isso. Vende alguns milhões e depois você busca outra solução. Porque as pessoas vivem buscando solução para justificar a sua incompetência. Ah, não, eu não comecei com o Spin porque eu pesquisei e vi alguém sem noção, ou talvez com alguma noção naquele negócio, falando que está em desuso. Aí eu vou aqui tentar achar outra, e você retarda o seu sucesso se baseando na sua incompetência de começar o negócio. Exatamente. Tá faltando uma letrinha do Bunch aí. E muita gente querendo vender curso, cuidado. Aqui eu não sou coach, não sou palestrante, são 13 anos, né, fazendo praticamente ali, não vou dizer a mesma coisa, melhorando muito, né? E o T do time, né? Cara, e aí? Cara, qual que é a sua prioridade? O Thiago Reis fala muito isso. Cara, resolvendo tudo isso aqui pra você, é uma prioridade pra você? Isso daqui? Quanto isso tem que ser resolvido? Qual a velocidade que isso tem que ser resolvido? Exatamente, cara. Boa. Cara, né, tudo fazendo sentido. E aí? Quanto tempo você precisa pra tomar uma decisão? Então, isso é o Bunch, isso tá lá no CRM, isso gera indicador. Isso tá no nosso site, né? Deixar o desafio pra você. Site. Navega lá na página da Templum. Se você clicar em solicitar proposta, você vai perceber que o que o Rodrigo falou está espalhado no formulário. Pô, qual que é o tamanho da sua empresa? A gente já sabe mais ou menos se ele tem orçamento ou não, né? Por que você está precisando disso? Quem é você Quem é você na fila do pão? Bem legal. Cara, e vendas é isso, né? Vendas é muita ciência, muito estudo, né? Não existe bala de prata. E quanto mais você definir os processos e fatiar os processos, eu quero falar muito disso, né? Pela minha busca constante por conhecimento e o RD, né? Fica outra dica foda aí. O RD Summit, que a gente, foi, sei lá, acho que fui pelo menos umas 5 vezes no RD, lá atrás me ajudou muito. Eu vi palestras sensacionais que eu vou colocar aqui, não ganho nada com isso. Por exemplo, uma palestra muito, muito foda da DNA de Vendas, da Lúcia, da DNA de Vendas. Ali ela falando de processo, de fatiar processo. Aquilo ali me deu uma luz. Eu falei, cara, eu preciso fatiar meu processo. Eu já tinha aquilo ali, né, o processo. Aí quando eu fatiei o processo, que vamos falar aqui hoje, então, da qualificação. Qualifica o lead primeiro. A gente já fazia, mas eu preciso disso muito claro. Aí vem o próximo processo. Tem um ponto que eu quero falar com você aqui, Rô, que é o seguinte. Então, tem a landing page, ele vai lá, coloca o dado dele, isso vai para um CRM, no nosso caso, vai para o Pipedrive. Quem que faz essa qualificação? Hoje, geralmente é um SDR ou um vendedor júnior, né? É um vendedor mais júnior que o processo de qualificação, né? Ele é um processo que você vai treinar ele ali. Então, geralmente é um vendedor mais júnior. Geralmente não é um vendedor sênior ou pleno. Geralmente é um vendedor júnior ou SDR, né? Flegou lá, colocou que é qualificado. O que acontece a partir daí? Né? Esse processo, qual que é a principal saída desse processo? Uma reunião. Né? Uma reunião virtual. Qual que é o papel da pessoa que está ligando? O SDR, eu faço qualificação também, porque eu estou sempre, né, dentro do processo para dar retorno para o marketing. Quando você liga para o lead e ele se cadastrou, a ideia não é vender. O que o lead quer? O lead ele quer 2 coisas. Saber quanto custa e qual que é o prazo. Ele só quer isso. Se você dá essa informação para ele, sua taxa de conversão, assim, você entregou na hora ali o que ele queria e você entregou preço sem ele ver valor. Sem você rodar um spin, sem ele realmente, no nosso caso que a gente vende implementação de normas ISO. Como eu dei esse exemplo lá do cara de Rio Preto, ele acha que é só um papel na parede, isso acontece muito hoje. Tem vários paradigmas, o cara acha que é difícil. Então, o vendedor ele é proibido de tentar vender pelo telefone. O goal dele é marcar uma reunião. Cara, vamos para uma reunião que vai vir um vendedor sênior, vai vir um consultor, para te mostrar quais são os benefícios disso daqui. Como que a sua empresa vai ter ROI? Como que você vai ter realmente resultado disso daqui? Então vamos para a reunião. Muito legal. E você falou aí de processo já algumas vezes, né? Então, primeiro, a importância
de ter um processo documentado e o treinamento das pessoas. Vou aproveitar essa interrupção para dar a dica para você que chegou até aqui. Se não curtiu e compartilhou, faz isso agora. E se não deixou um comentário, vou te estimular dizendo o seguinte: escreve aqui pra gente o que você aprendeu até agora. Ainda tem muita coisa que vai rolar. Mas se teve algum aprendizado, alguma dica, algum insight, deixa registrado aqui, que é muito legal a comunidade ver isso. E, aproveitando aqui, é muito legal você saber que a Templo, numa abordagem 360 de consultoria, hoje tem um núcleo de marketing e vendas, onde o Rodrigo, inclusive, é responsável pela criação de muito conteúdo desse núcleo. Então, se você precisa de ajuda para fazer isso acontecer na sua empresa, passo a passo, com consultoria, é um baita caminho para você entrar lá e conhecer o Templo 1 Plus nessa abordagem 360 que a gente tem feito. Rodrigo, registro dessas informações. Então, vamos olhar a realidade. Está chegando o lead, aí fizemos lá a qualificação, temos clareza no perfil de cliente ideal, distribuiu, tem um pré-vendas, tem um vendedor. Como que você gerencia esses registros para saber quem está performando, quem não está? Então, que tipo de registro, que tipo de indicador, que tipo de software, como que é o dia a dia mesmo da operação de vendas? Legal, a gente utiliza o Pipedrive, também que a gente não ganha nada com isso, né? O Pipedrive que é o software mais utilizado, né, no mundo inteiro. Fala-se muito em playbook, né, de venda. Qual que é o seu playbook? Esses dias alguém me perguntou, um outro diretor, eu falei, cara, o meu playbook é o Pipedrive. Quando entra um vendedor novo, cara, tá aqui, o seu login e senha, ele tem que ter a capacidade de entender todo o processo. Começa lá na timeline, lá no início, na primeira atividade. Então, tudo deve ser registrado. Eu sou muito, né, criterioso com isso. Então, tudo deve ser registrado, principalmente num contexto, nós estamos de home office. Eu não tenho a gente utiliza lá um software também de comunicação interna, que é o Click, que é muito bacana também. Eu não posso parar o meu vendedor para perguntar sobre o lead. Se eu entrar ali em menos de um minuto não entender o que está acontecendo com aquele lead, está errado. Então, a gente grava tudo é gravado. Mas registra envio de e-mail. Tudo. Se ele mandar um WhatsApp para o cliente, tudo, a proposta, tudo ali. Tudo deve ser registrado. Mas, Rodrigo, isso, né, o porquê isso? Primeiro, a hora que você força o seu vendedor a colocar aquilo ali, ele está pensando ali, por exemplo, em follow-up, em saídas. Né? A gente fala muito isso em gestão, né, para os nossos clientes. A todo momento eu tenho a preocupação do meu vendedor não estar no automático. Que é muito comum no automático. Eu mandei o WhatsApp, mas o que você mandou? Eu quero que você registre o que você mandou no WhatsApp, eu quero que você faça um resumo, porque eu, enquanto diretor, não vou ficar lá lendo. Eu quero entrar e ver o resumo do que está acontecendo. Então, tudo integrado. Então, a pessoa vai ligar, já o VoIP já entra lá, já registra a ligação. Mandou a proposta está lá. Fez a reunião, o link da reunião está lá. Tudo detalhado. E tudo que ele faz vai gerando um indicador. Para que você possa ajudar o seu vendedor, sem precisar falar com ele. Eu não preciso falar com o vendedor. Isso é uma coisa muito legal, né? Muitos empresários tentando vender olham para o indicador do final do processo, que é a venda propriamente dita. Quando, na verdade, a gente deve administrar o volume de jogo, porque a venda é uma consequência do volume de jogo. Sim. Será que ele está mandando a quantidade de e-mails, de propostas, está fazendo a quantidade de reuniões? E quais são as metas? Então, tem metas intermediárias? Com certeza. São metas, né, no nosso time, metas de reuniões. Né, porque eu já tenho lá, eu já sei as taxas de conversão. Então, eu sei que para cada 10 propostas que meu vendedor mandar, é X vendas. Isso é um paradigma muito grande, né? Porque quando a gente, principalmente nossos clientes, quando a gente vai ali, qual é o seu processo de produção, de operação, tem tudo certo. Quando a gente vai para áreas de marketing, ele fala assim, não, aqui não tem como fazer um processo. Sendo que se você não tem como fazer um processo, porque o processo ele existe para dar previsibilidade, né? Então, o processo ele só é bom se você tem repetibilidade e previsibilidade. Essas são as... Você quer saber se um processo é bom, você tem que ter as duas coisas. E você... Então, eu sempre falo, então você não sabe se a sua empresa vai vender bem ou se não vai, se tá bom ou se não tá?
Porque... Na verdade, o paradigma é tão grande que existe um processo, só que ele não está documentado. Exatamente. E a pessoa não tem domínio sobre ele. Exatamente. E ela acha que não existe, porque existe. Sim. Né? Alguém está fazendo alguma coisa ali com alguma repetibilidade, talvez sem registro, sem organização, sem meta, e é isso que precisa ser resolvido. Isso, e esse conceito, né, que eu venho falando para eles, e estou tendo a oportunidade de falar aqui agora, essa questão do playbook. Cara, o playbook é o CRM. Né? Acabei de contar, eu tô com um vendedor em experiência. Cara, tá aqui o login e senha. Cara, eu falei, cara, Rodrigo, não preciso de mais nada. Quem que é a sua melhor vendedora? Deixa comigo. E ali, porque ele consegue ouvir todas as ligações, ele consegue ver follow-up, ele consegue ver reunião. Material usado. Playbook, tá ali. Não preciso de mais nada. Eu só preciso que você me fale quem que é a sua melhor vendedora, tem tudo registrado, cara, não preciso de mais nada para performar. Ele, em 40 dias, alta performance. Isso é excelente, mas para quem está começando, se alguém está ouvindo a gente aqui, está começando, estruturando o departamento comercial, ele não tem esses registros. Aí, muito importante determinar o como e determinar quais são os conjuntos de materiais. Enfim, esse playbook que você está citando, para quem não está começando, vai ter um valor e vai ser feito de uma forma diferente. Exatamente. E todo esse processo comercial, ele precisa... O CRM ele deve refletir isso. Né? Então, vamos voltando então ao processo. Então, qualificamos o lead. Qual que é a próxima etapa? A reunião. É a demonstração de capacidade. É onde eu vou explorar mais as dores, entender mais os desafios e vou demonstrar que a nossa empresa ela consegue resolver aquela dor, aquele problema. Né? Beleza, fiz aquela demonstração. Geralmente, essa demonstração ela não pode ser feita por um vendedor júnior, então aí já é um vendedor pleno, é um consultor mais sênior, né? Beleza. Aí isso vai para o envio da proposta. Fiz a demonstração, beleza, você resolve o meu problema, agora eu preciso te mandar a proposta. O envio da proposta, muito importante também. Enviei a proposta, beleza, numa venda de serviço, uma venda complexa ou não, até uma venda que não seja complexa, mas uma venda de serviço é muito importante, algo muito importante chamado follow-up. Né? Ninguém acorda querendo investir 30, 40 mil. Né? Quem não é visto não é lembrado. Então, um follow-up inteligente ele é muito diferente de, ei, vamos fechar? Olha, eu tô com desconto. Não, meu, aí tudo isso organizado dentro do seu CRM. Porque quem tem condições de determinar o material que vai ser enviado para o lead não é o vendedor júnior ou o vendedor ali. É o dono da empresa que entende as dores e os desejos, né, do seu cliente. Então, hoje no Pipe Drive lá da Templum, a gente tem um material riquíssimo que vem sendo melhorado ano após ano para que o vendedor não fique pensando, cara, o que é o lead? Qual que é a dor? Que estágio que ele está? Cara, o material é esse. Beleza. Para você trazer qualidade com rapidez. Aí só para assim, aí finalizar o processo, follow-up, aí vem o fechamento. Tem material que a gente devia ter que fazer outros... Porque tem muita coisa. Desculpa, Dani. Do fechamento, tem um paradigma gigante no mercado. Tem gente que fala assim, a técnica de fechamento que se aplica no final, que é um grande erro. O fechamento ele começa no bom dia, no primeiro contato. Porque se você não souber conduzir a abordagem, né, que o Rodrigo falou, eu gosto de resumir as habilidades, macro habilidades do vendedor, né? Prospecção, abordagem, exposição, follow-up, fechamento. Se eu não sei a técnica de fechamento desde a prospecção, ou se você não está prospectando, mas você está fazendo abordagem, você pode, por exemplo, ser rude e nunca vai chegar no final. Nunca vai chegar. E o envio da proposta, né? O Rodrigo, ele não falou aqui, até achava que você fosse falar, mas ele tem uma expressão que eu gosto bastante, que é que o vendedor ele tem que dar as cartas, né? As cartas não tem que ficar na mão do cliente. Que é o vendedor, que o vendedor tem que ficar. E às vezes você sai da reunião e você manda proposta para todo mundo, mas às vezes aquele lead não está preparado para a proposta naquele momento ainda. Isso é muito legal. Eu costumo falar que o vendedor, né? A gente gosta de jogar poker, ele é o dealer. E se tem vendedor ouvindo, o que ele tem que entender, meu? É que 95% dos casos você está trabalhando de graça. Você está fazendo um trabalho consultivo de graça. O cliente não está pagando, o lead não está te pagando nada enquanto ele não assina o contrato.
Então não tem essa, por exemplo, o lead quis a reunião tal horário. Cara, se o meu vendedor vem com isso, cara, você errou. Não é ele que escolhe. O lead pediu a proposta antes e eu enviei. Cara, você é o profissional. Eu gosto muito de um livro, dicas, né, aqui, A Venda Desafiadora. Então, você tem que desafiar o lead. Você é o vendedor desafiador. Você é o profissional. Ele está indo atrás de você porque ele não sabe daquele assunto. Então, você está dando as cartas. Né? Cara, é assim, você que conduz a venda, nunca o lead. O vendedor amador fica na mão do lead. O profissional, ele conduz o lead na jornada. Né? E essa é uma outra dica importantíssima para venda de serviço. Né? Jornada, toda venda de serviço ele tem uma jornada do início, meio e fim, que geralmente eu estou descobrindo os problemas aqui, será que isso daqui é para mim ou não? Legal, eu estou avaliando opções, eu passei disso, você me ajudou, cara, realmente isso aqui é importante para minha empresa, e agora, mais lá no final, eu vou fechar, se é com a sua empresa ou com não agora. Então, o vendedor profissional, ele entende aonde esse lead está e ele vai conduzindo. Cara, vamos aqui comigo, até o final. E vem de novo, que a gente citou agora há pouco, vou deixar aqui registrado, né, o SPIN, que é um outro livro incrível, o acrônimo, né, SPIN, de girar em inglês, a arte de fazer perguntas para conduzir o processo de vendas. É tão inteligente porque as perguntas, elas fazem a pessoa chegar à decisão sem você precisar aplicar uma técnica de fechamento. Você vai perguntando, a pessoa fala assim, caramba, isso aqui é essencial para mim. Então, perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Daí o acrônimo SPIN Selling. E o SPIN Selling, não adianta só ler o livro. É muito assim, é muita prática. Ele fala, inclusive, isso. Demora muito tempo para você ficar um SPIN Seller. Demora muito tempo. Então, tem que ler, reler, aplicar muito para você chegar num nível de excelência. E o SPIN Selling, a hora que você aprende, você usa com tudo. Na empresa, com a sua esposa, com o filho, porque realmente é maravilhoso. Cara, eu tenho um monte de pergunta aqui ainda. Bora. Vamos ver se dá tempo da gente fazer todas elas. Primeiro, vou começar por aqui. O desafio de desenvolver vendedor de serviço. Eu sei que você já passou, já contratou vendedor que vendia carro, e já pegou gente que não era de vendas. Quais são as dicas? E se é que tem como dar uma direção nesse sentido? Porque eu vejo que é a dor de muita gente. Fala assim, vou dar um exemplo aqui. Sou, sei lá, advogado e quero contratar alguém para me ajudar a crescer meu escritório de advocacia. Como é que eu vou ter alguém? Eu sou uma contabilidade. Eu quero vender mais serviços de contabilidade. Existe vendedor de contabilidade no mercado? Boa. Vendedor de consultoria? Boa. E para você que está começando, uma dica de ouro que vem antes disso eu vou contratar um vendedor só. Em vendas, se você tem um, você não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1 e quem tem 3 tem grande chance de performar. Não comece a sua área comercial com um vendedor só. Se lá atrás a gente tivesse começado com um vendedor só, talvez a história nossa seria muito diferente. Tá? Cara, venda de serviço, venda complexa, o vendedor precisa gostar do quê? Além de dinheiro. Gente de conversa. Ele precisa gostar de estudar, de buscar conhecimento. A todo momento buscar conhecimento. Porque você está vendendo algo intangível. É diferente, né? Uma venda de um produto de carro. Físico, né? Que ele vai lá, toca, faz test drive. Exatamente. Cara, o iPhone tá aqui. Serviço não, é intangível. Constantemente o vendedor tem que estar estudando o produto, o serviço e vendas. Então, se ele não gosta de estudar, cara, ele não vai performar. E a gente já teve muitos vendedores que não performaram porque não estudavam. Aí fala, Rodrigo, mas beleza, entendi. E aí, o que você faz? O que você faz para contratar vendedor? No meu processo seletivo, eu tenho desafios. Todos os meus vendedores fizeram um desafio, que geralmente está relacionado a buscar conhecimento. Cara, você já leu o SPIN Selling? Não, cara, eu já acho um absurdo. Beleza, não leu, tá aqui o livro. Você precisa ler o livro, você vai fazer uma apresentação para mim. Beleza. Não, cara, já li o SPIN Selling, então você vai ler Vendas Desafiadoras. Cara, eu já tenho experiência aqui, já sou vendedor pleno em Insight Sales. Sei todos os frameworks, cara, trabalhava na resultados digitais. Legal. Mas você vai fazer o curso aqui de auditor interno da ISO 9001. Então, não entra na Templum se o cara não comprova que ele pelo menos estudou. Para todas as vagas, né? Na Templum. Isso.
Então, esse é um dos indicadores que está no meu processo lá na contratação. Eles têm que... Assim, venda complexa, não é só isso, né? Então a gente aplica lá o DISC, né? Tem várias características que a gente, né, enfim, quando vai contratar um vendedor. Cara, e eu tenho muito essa característica de formar vendedores, né? Eu tenho isso em mim. Então, assim, eu gosto de formar vendedores. Então, no longo aí desses 13 anos, já foram muitas turmas. E hoje você usa o que para divulgar a vaga? A gente divulga geralmente no LinkedIn. LinkedIn Recruiter é uma ferramenta sensacional, investimento baixo para um retorno alto, vale muito a pena. Cara, animal, é um desafio em quase todas as áreas, em vendas tem um desafio extra, porque é uma área que a performance ela é muito evidente. Cara, é muito comum ter ranking, ver que a pessoa não está performando, então tem que ter pessoas com esse desejo. Já contratamos gente que tremia para pegar o telefone. A pessoa pegou o telefone tremendo. Eu falei, caramba, não vai performar nunca em vendas. E isso é muito importante. Até vai, mas vai demorar muito, né? Os testes, né? Os testes que... Isso melhorou muito também, né? Agora a gente tem lá, né, uma área, né, de gente cultura que vai fazer um trabalho maravilhoso. Então testa. Faz a pessoa ler. Apresentar, você vai liga. Tá aqui o script. Escuta, assim, os últimos vendedores que eu contratei, tá aqui, escuta, cria o script, eu quero que você ligue e me manda. Então, testa antes, você tem que ter certeza. Boa. E aí é muito importante, assim, o onboarding dessa pessoa. Porque o que a gente mais quer é isso, performar rápido. Porque se a pessoa demora para performar, seu CAC aumenta. Quanto antes ele performar, então, quanto mais processo azeitado você tiver, e esse onboard, o treinamento alto nível, vai te ajudar muito. E, isso a experiência traz, né? Você, assim, ser sempre muito transparente. Então, assim, meu vendedor começou, primeiro dia de trabalho, cara, que é home office, beleza, vendas. Eu já vou te falar, cara, outras atividades na Templo é diferente, mas, cara, não vai ficar triste por isso. Exemplo, horário de almoço. Aqui, o horário de almoço do time comercial é do meio-dia a 1. Você não vai almoçar da 1 às 2. Você não vai almoçar às 11h30. O seu horário é esse. Porque em vendas, aí tem uma dica fantástica lá no Prospecção Fanática, que é a hora de ouro do vendedor. É a hora de ouro. A sua hora de ouro, que ensina muito isso lá no Prospecção Fanática, que, cara, se você, 10 horas da manhã, você parar para fechar a venda no sistema, tá errado. 10 horas da manhã você tá na sua hora de ouro. Você tem que estar prospectando, o SDR marcando reunião, o vendedor pleno fazendo a reunião. Ativo, né? Você vai fechar a venda às 5 horas da tarde, 8 horas da manhã, que o empresário ainda não chegou, não vai te atender 8 horas da manhã. Então, divida o seu tempo. Essa é uma dica de ouro. Divida o seu tempo. Entenda qual que é a sua hora de ouro. Por quê? Isso é comum nós, seres humanos. A gente quer ir para a zona de conforto. Putz, aí que delícia. Eu preciso fazer uma ligação para marcar uma reunião. Eu preciso prospectar aquele lead. Aí chega aqui um WhatsApp. É aquela proposta. Vamos fechar? Você vai fazer o quê? Você vai dar atenção pro lead que quer fechar na sua hora de ouro. Que calma. Não é pronto-socorro. Vai fechar, ele vai fechar, mas não é pronto-socorro. Só um minuto, eu estou em reunião. Segura aí. Mostra até... Se posiciona como consultor, foda. Calma aí. Mas o vendedor é ansioso. O gostosinho é fechar aqui. Aí se 10 horas da manhã eu vou dar atenção para esse lead, eu vou fechar, das 10 ao meio-dia, aí que era para você marcar 2, 3 reuniões, e aí você ficou ali naquele seu conforto e foi-se ali 2 horas importante. Tem um outro paradigma gigante para quem vende serviço, gigante, principalmente para quem vende serviço que tem... Vou pegar dois casos aqui. Serviço que tem característica de frequência mensal. Então, contabilidade, por exemplo, todo mês tem que pagar a fatura da contabilidade. E até pessoas que vendem serviço como consultoria, uma consultoria de 10 meses e por X reais. Qual é o paradigma? Que o pagamento tem que acompanhar a prestação de serviço. E eu sei que você tem muita habilidade, desenvolveu muito isso, a gente tem muito sucesso nas negociações, por exemplo, de um serviço que tem uma característica de renovação anual, fazer um pagamento uma vez por ano. De um contrato de consultoria que tem 12 meses, pagar em 3 vezes. Sim. Então, como é que é isso? Que tipo de técnica? É possível mesmo, não é? Tudo isso resume a uma palavra chamada troca. Vendas é troca.
eu vou te prestar um serviço, você vai me pagar por isso, beleza. Cara, eu quero desconto. Deve ter cliente ouvindo, o meu contrato teve desconto, mas com certeza teve um desconto porque teve uma troca. Beleza, é um plano anual, legal, cara, eu quero desconto. Qual que é a troca? Eu sempre pergunto pro vendedor, o chefe, ele quer desconto, beleza, qual que é a troca? Troca pode ser várias coisas, não só o desconto. Cara, você quer o desconto, a troca é um pagamento à vista, uma entrada maior, é assinatura hoje. São técnicas que você utiliza para você encurtar esse time. Porque se você perde o time... Né? E quebrar esse paradigma. Porque tem gente que pensa e acredita. Isso não. Ah, não, meu contrato tem 10 meses, ele vai me pagar 10 de 1.000. Não. Porque o serviço que você vai entregar é um compromisso da sua empresa que está regulado num contrato. Como ele te paga para executar esse serviço não tem nada a ver com o tempo que ele demora. Eu vou te entregar esse serviço. Só que eu preciso receber à vista. Eu quero receber à vista. Eu recebo em 3 vezes. Para te prestar um serviço de 12. Não tem nada de errado nisso. Mas há um paradigma na cabeça de quem vende serviço que há uma associação. Com a mensalidade, não. Porque você privilegia o caixa. Quanto mais dinheiro você trouxer mais rápido, mais saudável para a empresa. E é muito melhor. E se esse cliente já te pagou, as chances dele querer, por exemplo, desistir diminuem, que ele já pagou. Então, é justamente isso. Isso entra lá na parte de fechamento, de negociação. Olha, qual que é a troca, como eu estava dizendo, né? Como que você não precisa pagar em parcela, você tem um benefício aqui em pagamento à vista. Põe isso na proposta. Cara, eu posso pagar à vista? Eu tenho desconto, sim. Você está antecipando um dinheiro? Então você... Boa. Para a gente caminhar aqui para o final. 2 elementos técnicos que circundam aqui as empresas de serviço. E a gente já viu clientes, né, muito perdidos nisso. Que é tanto a proposta quanto o contrato. Em geral, as propostas elas tendem a ser uma tese ali, né? Porque o prestador de serviço, ele é o especialista. E ele acha que o cliente também é. Quando, na verdade, ele está te contratando. Aí você pega a proposta e fala assim, meu Deus. Então, qual que é o formato que você está usando hoje? O que você recomenda? Do formato, uma proposta de prestação de serviço moderna. Sim, bacana. E tem muito ego, né, dos consultores, né? Então, ele quer colocar todo o conhecimento ali na proposta. E a nossa proposta é gerada pelo marketing, por exemplo, que reflete muito ali o site. Então, o que precisa estar claro ali na proposta, né? Então, quem que é a Templum, quais são os desejos e as dores, né, daquele cliente, algo tudo muito visual. Então, quem faz a proposta na Templum é o nosso time de marketing. Sempre tudo muito visual, para que, né, fique claro. E por muitos anos a gente utilizava um sistema que ele mostrava onde o cliente ficava na proposta. Né? O que ele consumia, né? O que ele consumia? Mostrava quantos segundos. Né? E, 99% vai lá pro preço. Não, mesmo porque já foi feita a qualificação, quem participou do processo da venda já participou da reunião, né? Então já... O Rodrigo explicou isso, é uma jornada. É a jornada, então o cara assim, passou pela jornada, vai chegar lá e vai falar toda a jornada de novo na proposta. E tem que abrir um parênteses aqui, tudo que a gente está falando aqui é em base da nossa experiência, o perfil do cliente ideal nosso, da Templum, as empresas que a gente atende são empresas pequeno, médio porte. Alguém pode estar ouvindo assim, cara, que atende grande empresa e é super importante você mandar lá um calhamaço, que vai passar por compliance, vai passar por governança. Né? 6 meses para você analisar uma proposta, tem que ter lá... Né? Enfim. Nem todas as pessoas que tomam decisão participaram da jornada. A gente tá falando, fala, pô, mas que empresa é essa? O que é isso? Aí tem que estar tudo lá na proposta técnica. Mas isso é um outro documento, que é o documento da proposta técnica. Então, a proposta técnica nem sempre vai acompanhar a proposta comercial. Eu tive um vendedor muito engraçado que ele falava assim, né, brincando, eu vou dificultar pro lead, vamos dificultar pro lead, tá muito fácil. Cara, é isso, a gente tem que facilitar, né? Facilita pro lead, eu falo muito, facilita. Menos é mais, vamos facilitar, tornar algo descomplicado. E se você tá ouvindo e tem dúvida, faz o teste. Hoje, se você tem uma proposta técnica junto com a proposta comercial, separa. Manda os 2 arquivos, vê se o cliente abre os 2. Para de mandar a técnica, manda a sua comercial, vê se ele vai pedir. Porque se você fez tudo que o Rodrigo explicou aqui,
Lá na tomada de decisão, ele já sabe tudo. Ele só quer confirmar escopo, preço, prazo. E não precisa. Você vai ter o contrato, né? Você perguntou do contrato. Isso, aí vem o contrato. Contrato também, né? Nosso contrato de 2,5 páginas, que tá aí já há 13 anos rodando. Né? Então, sleek, leve, né? Nosso contrato é assim, simples, nada muito... É isso, porque assim, se o contrato ele vai para a área jurídica, ele vai voltar. É um ponto de fricção. Você cria aquele contrato cheio de páginas, cheio de termos, fala, putz, vou precisar de um advogado para ver isso aqui. Aí é mais fricção, é mais tempo. E olha essa experiência, essa visão, né? Com quem que a gente está concorrendo? Mandei uma proposta lá para implementar ISO numa contabilidade com 30 funcionários, uma empresa pequena, é o contador com a esposa, certo? Para implementar ISO. Uma proposta, sei lá, de 30, 40 mil, 50 mil, dependendo ali no escopo nosso. Com quem que a gente está concorrendo? Aí, muitas pessoas acham, né, prestadores de serviços que estão nos ouvindo, eu estou concorrendo com o meu concorrente. E não, você está concorrendo com a viagem da Disney da família, com a troca de carro. Então, se você perde o time com proposta burocrática, com contrato burocrático, e as pessoas fecham pela emoção e justificam pela razão. Então, por isso que o fechamento ele é muito importante. É muito importante, sim. Você ter técnicas de fechamento. Existem, né? E não vai dar tempo aqui de... Eu tenho técnicas assim que, a gente economiza em 15 dias. E é sério. Né? Quando você não tem processo muito bem definido com o vendedor, e o vendedor já não faz ali o fechamento, e fica um ping-pong entre o cliente e o gestor, e não está muito claro pro vendedor o que ele deve fazer, sabe o que acontece? Chega no fim de semana, o cara vai pro churrasco, o contador com a mulher, a filha, vamos pra Disney, o cara, puta, vai deixar isso pra lá. Aí ele não deixou de fechar com você, porque ele fechou com o outro, porque ele fechou... E a gente tá concorrendo com isso numa empresa familiar, por exemplo. Então, por isso que é muito importante. Cara, chegou... O leão, ele não vai dar bote errado, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo pra eles. Cara, você tá na selva, bicho. O lead, ele deu todas as características que ele vai fechar, cara, você tem que trazer pra dentro. Se a gente perder o time, cara, já era. Muito bom. Galera, sensacional. Este episódio tenho certeza que vai bombar aí para muitos prestadores de serviço. E nós vamos aqui para considerações finais, dicas finais. E antes da galera se despedir aqui com as dicas finais, mais uma vez, se você chegou até aqui, com certeza você gostou, que você não teria ficado até aqui se não tivesse gostado. Manda esse episódio para um amigo, para uma amiga que é empresária, que vende serviços complexos, ou que vende serviço, vou tirar a palavra complexo aqui da jogada, que eu tenho certeza que as dicas vão ajudar muito essas empresas. Bora lá, Dani, para as considerações finais. Me fala, Rô, dica de ouro. Você sempre fala que vendas não tem bala de prata. Mas assim, para quem está começando, o que você falaria como, faça isso? Cuida disso primeiro. Cara, eu acho assim, trabalhar muito, muito assim, a questão de resiliência, assim, se preparar emocionalmente. Quem lida com venda tem que estar preparado emocionalmente, porque, é 95% de não. E é isso. Um processo inbound bacana, você vai ter uma taxa de conversão do início até o final, o cara que levantou a mão, entre 5%, 6%, 7%. Então é muito não. Então a dica de ouro é assim, se prepare emocionalmente mesmo, resiliente, tem que gostar, você tem que ser apaixonado por gente, estar motivado. Eu acho que a principal dica é essa, Assim, invista em processo, invista em tecnologia, né? Invista em conhecimento, vá buscar conhecimento. Hoje está aí o conhecimento, né, de vendas. Faz uma imersão, participa lá do RD. É investimento, né? E eu queria terminar com uma frase aqui muito legal, essa história é muito legal. Eu tive muita sorte, assim, sabe, de ter excelentes vendedores da minha jornada. E lá no início, né, eu tive excelentes vendedores mesmo, o João e o Guilherme. E vou mandar essa aí pro Joãozinho também. O Joãozinho falava assim, a gente passou por muitas crises. Imagina, desde 2011 aqui, crises, troca de governo e Copa do Mundo. E a gente lá, né,
era algum desafio que a gente tava passando. Ele falou, chefe, vem cá, vamos ali, vamos tomar um café. Tô vendo que você tá aí, né, preocupado. Ele falou, cara, você já viu na selva leão comer alface? Você nunca vai ver um leão comer alface. Fica tranquilo, a gente vai trazer os contratos. Independente da crise, independente dos desafios, cara, nós vamos buscar. Cara, isso me marcou. Leão não come alface. Pode estar a crise que for, ele vai dar um jeito de trazer. E isso em vendas é muito importante. Você ter a certeza. Você ter a certeza que vai acontecer. Só vou fazer uma correção, gente. Quem caça é a leoa. O leão é os dois, hein? Se a fome pegar, bobear, os dois se juntam ali. Vambora! Que é a venda boa, é a venda em equipe também. Tem muita gente, muita coisa pra falar que a gente... Nossa, até deixem aí nos comentários. Quem chegou até aqui... Quem chegou até aqui, deixe nos comentários um episódio 2 de vendas, porque a gente passou aqui. Então, por exemplo, pincelou, né? O que a gente faz em fechamento na Templo? Como que são essas trocas? Como que você ali o follow-up? Como é que faz upsell, downsell, ticket médio? Dá para fazer. Nossa. Aqui, por exemplo, reuniões, demonstração de capacidade, que eu falo, é final de Copa do Mundo. O que é uma final de Copa do Mundo? Por que é final de Copa do Mundo cada demonstração? Dá para aqui explorar só a demonstração de capacidade de mais 1 hora. Então, para quem gostou, deixa o comentário que a gente faz mais um episódio. Muito bom. É um bate-papo muito legal. Muito obrigado. A minha dica final aqui, que foi, o Rodrigo contou a história lá no início, né? Foi o que eu fiz e o que eu recomendo para você fazer. Se você está tendo dificuldade de vendas na sua empresa, reflita se você, sócio, fundador, já foi para o front. Eu fiquei 1 ano no front. Toda vez que eu lanço alguma coisa, eu sou o primeiro vendedor. Porque você precisa validar, entender as objeções para então ajudar o seu time a criar um processo matador, como o Rodrigo ensinou aqui pra gente um pouquinho. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Este foi mais um CertificaCast, o podcast que simplifica o tecniquez do mundo empresarial. Te vejo no próximo.